Louvado seja o nome do Senhor. Sempre tem um jeitinho. Sempre nós arrumamos um jeitinho. Pode alguém tentar te atrapalhar. A multidão aqui é uma multidão figurada. Lá era no sentido literal, mas nós podemos figurar isso aqui. Quantos das multidões que tem, que procuram nos impedir quando nós vamos ao encontro do Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar aqui esta noite, mas a multidão dos seus amigos, dos seus colegas, da sua família, não permite que ele vá ao encontro de Jesus. Não é isso que acontece. A multidão impede, os parentes, os amigos, a sociedade, são multidões que impedem o homem de conhecer Jesus. Mas Zaqueu arrumou um jeitinho especial. E ele, parece que vejo, uma das coisas que eu fiquei lendo esse texto e pensando assim, meu Deus, se acontecesse isso hoje, alguém ia dizer assim, esse moço está louco, né? Subir numa árvore, né? Um homem de posição social, um homem rico, talvez se fosse o pastor Samuel até não tinha tanto problema, mas um homem rico, né? Conhecido por toda a sociedade, agora lá em cima de uma árvore de papel retido, né? Era uma coisa muito ridícula, né? Mas lá estava Zaqueu, ele queria, o seu coração sentia a necessidade de conhecer aquele Jesus que Mateus havia falado para ele na carta. Aleluia. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Zaqueu talvez ficasse ali a noite inteira. A Bíblia não descreve isso, quanto tempo ele ficou ali esperando, mas de repente ele foi surpreendido. E eu ouso dizer que quando o homem dá um passo para Jesus, Jesus vai ao seu encontro. Quando você propõe no seu coração a ter um encontro com Jesus, você não precisa se preocupar, porque ele vai ao seu encontro, ele vai até você, ele vai aonde você está. A multidão que estava com Jesus não sabia que aquele homem estava em cima da figueira, mas Jesus sabia. Aleluia. A multidão que atrapalha você encontrar Jesus, ele não sabe aonde é a posição que você está, mas Jesus sabe a posição que você está. Jesus conhece o íntimo da tua alma, Jesus conhece a sua situação. Jesus conhece a posição que você está. Aleluia. E quando menos Zaqueu esperava, olhando por entre as folhagens, procurando no meio da multidão quem era Jesus, aleluia, de repente, louvado seja Deus, de repente o segundo passo acontece. Jesus debaixo da figueira. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, desce. Eu não sei aonde você está, mas Jesus te convida para você descer. Desce. Hoje me convém lá na sua casa. Eu quero fazer uma visita na sua casa. Eu quero fazer hóspede na sua casa. Quando li esse texto, eu estava observando lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, bastante conhecido também, que Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Naquele momento Zaqueu estava abrindo a porta do seu coração para que Jesus entrasse na sua vida. E ele desceu daquela árvore. E diz o texto que ele abraçou Jesus e o recebeu gostoso. Queridos, quantos recebem Jesus e não tem coragem de levá-lo para a sua casa? Quando de nós recebemos Jesus e não convidamos Jesus para levar ele para a nossa casa, muitas vezes ele fica lá onde nós o encontramos. Mas Zaqueu não teve vergonha, ele levou Jesus para a sua casa. Ele passou no meio daquela multidão, alguém criticando, alguém zombando, mas ele levou Jesus
sabe, eu estou indo na igreja do pastor Rogério. No meu caso, eu disse, eu estou congregando numa congregação lá em Formiga. Eu estou indo lá. Declara Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus como seu Salvador. O que está precisando, igreja amada, é nós levarmos Jesus para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que muitas vezes têm nos impedido de ir até Jesus. Quantas vezes os seus amigos, a Bíblia não escreve isso, é uma colocação minha, mas quantas vezes os seus amigos disseram: Zaqueu, o que é isso, rapaz? Deixa de bobagem. Para que isso? Você é um homem importante, você é um homem rico, você tem dinheiro, para que isso? Mas Zaqueu dizia: olha, eu sou rico, mas não tenho felicidade. Eu sou rico, mas não tenho prazer. Eu sou rico, mas não tenho paz. Queridos, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Eu conheço centenas de pessoas que são riquíssimas, pessoas que têm dinheiro à vontade, mas não têm paz na alma. E Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma? O que adianta? Muitos de nós estamos agarrados às coisas materiais. Louvado seja o nome do Senhor, mas é necessário que eu e você venhamos entender que Jesus é tudo para nós. Deixa a multidão de lado. Se a multidão tenta te impedir, arruma um jeitinho. Zaqueu arrumou uma árvore para subir. Arruma um jeitinho para conhecer Jesus. Outra coisa que me chama a atenção, que está no terceiro passo desse texto, é uma coisa que eu fiquei pensando assim: meu Deus, quando nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, e quando nós começamos a trilhar com Ele, nós encontramos tantas pessoas que procuram nos impedir, pessoas que murmuram, pessoas que dizem assim: por quê? Para que isso? Não precisa disso. Aleluia. Eu quero ler com vocês aqui e vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entraram para ser ócio de um homem pecador. Por outro lado, eles olharam para Jesus e disseram: se ele soubesse o lugar que ele está indo, a casa que ele vai entrar. Aleluia. Jesus sabia, queridos. Jesus sabia que eu e você, Jesus sabe que nós não estamos com nada, não somos nada, mas Ele conhece as nossas limitações, e aquilo que nós não damos conta de fazer, Ele faz por nós. E quando leu o versículo 8 desse texto, eu fico pensando: meu Deus, que coisa maravilhosa. As pessoas estavam murmurando, estavam dizendo: olha o lugar que ele vai entrar, olha o lugar que ele vai entrar. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te contar um segredo aqui. Eu estava pensando aqui uma coisa importante. Jesus não pediu nada para nós aqui, não, nada. Mas Jesus já havia entrado no coração dele, e ele agora, no meio daquela multidão, talvez ele tivesse preparado um banquete para Jesus naquele dia, e convidado ali todos os seus amigos, e ele levantou no meio daquela multidão e disse: olha, mestre, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tirado de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Quando eu disse no início que eu estaria falando o resultado de um encontro real, de uma entrega total, quando o homem entrega a sua vida total para Jesus, as coisas materiais são consequências, e ele começa a viver a sua vida lá em Mateus 6,33. Lá Jesus diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
E as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas.